te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Provérbios 23, verso 4. O que esse texto aqui quer nos dizer, né? Há pessoas que apenas querem ser ricos. E eu vi uma frase esses dias muito interessante. A pessoa era tão pobre que, aliás, tão pobre que ela só tinha dinheiro. O dinheiro não é aquilo que vai fazer você ser uma pessoa melhor ou feliz. Não, mas o dinheiro ajuda. Não, o que ajuda é o que você tem dentro de si, com pouco, muito dinheiro, com riqueza, com pobreza, qualquer situação. A gente pode enfrentar os embates da vida de acordo com aquilo que a gente mantém dentro da mente. Há muitas pessoas que vão para o hospital com doenças assim bastante complicadas, até terminais, né? E tem uma expectativa. São pessoas brilhantes, são pessoas que estão para cima, e há outras que parece que já vão mortas, né? Embora vivam mais aí 1 mês, 2, 3 meses. Essa capacidade, né, que a gente pode desenvolver aqui dentro da mente não é força do pensamento positivo, não. É o pensamento de Deus, o que Deus pensa de mim, o valor que Deus me dá. Então eu vou ser feliz pelo que Ele fez por mim. Então há pessoas que só procuram dinheiro, ficam cansadas de buscar a riqueza, né? E não vão aplicar a sua inteligência da melhor maneira. O que a gente precisa mesmo é sabedoria, né? O que fazer com aquilo que a gente tem, como administrar o pouco ou muito que a gente tem. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Nós temos a alegria imensa de estar aqui com você, estudar um capítulo da Bíblia a cada dia, ir crescendo no conhecimento da Bíblia, isso é muito importante. Pessoas que estão começando agora ficam apavoradas, eu estudo a Bíblia com muitas pessoas, né? Então as pessoas ficam apavoradas, mas pastor, eu não acho aqui onde está Salmos, eu não acho onde está Ageu, Daniel. Não, calma, isso aí é com o tempo, né? Ele vai com o tempo, não tem problema buscar o índice para você achar os livros da Bíblia. Às vezes a gente mesmo se atrapalha aqui com um livro ou outro, aqueles profetas no final do Antigo Testamento, né? Está aqui, está ali, dá uma pensadinha, tá, acha por ali. Então é muito importante a gente treinar cada dia, estudar um pouco, analisar, dar uma olhada, o panorama, o contexto da Bíblia. E para ajudar você a entender alguns assuntos, a Novo Tempo e com o apoio dos Anjos da Esperança, preparou aqui para você essa revista sobre oração, para você conhecer os textos da Bíblia que falam sobre oração, o que eles ensinam a respeito deste tremendo meio de comunicação com Deus. A pergunta aqui da revista é: Deus me ouve? Então você vai saber muita coisa a respeito da oração pedindo essa revista. Ela é gratuita, até o envio dela também é gratuito. Você pode mandar aqui uma mensagem para este WhatsApp dizendo: eu gostaria de receber a revista sobre oração. Pronto, vai a revista, vai pelo correio, você tem a oportunidade de estudar esse tema tão empolgante. Enquanto você espera a revista chegar, você pode pedir o curso bíblico pelo celular, não é? Ou também pelo computador, mas via WhatsApp. Você não pede através do WhatsApp um curso bíblico. Ele mesmo lhe manda ali mesmo, a própria tela. É só mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, esse número, e também o QR Code, dizendo: eu quero fazer o curso bíblico Vida Espiritual. Pronto, já começa a receber ali mesmo. E você desenvolve até chegar o material da oração. Aí você faz os dois, né? Acompanha os dois por aí, tá bom? Bom, se você quiser se tornar Anjo da Esperança para apoiar todo este ministério, nós pregamos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, esse é o objetivo: rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. Aqui tem um outro WhatsApp para você fazer sua pergunta sobre como se tornar um Anjo da Esperança, tá bem? É bem simples e você apoia a pregação do Evangelho que a Rede Novo Tempo está envolvida. Essa é a missão da Rede Novo Tempo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o capítulo 16 do segundo livro dos Reis.
Olá, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. E hoje estudando o capítulo 16 do segundo livro dos Reis. Os reis vão passando um a um, a gente percebe que os reis de Judá nem todos foram bons. Dos 20, apenas 4 foram bons, 5 foram mais ou menos. E dos reis de Israel, nenhum prestou, todos foram ruins, 19 reis. E, inclusive, aqui nós já estamos nos aproximando do momento em que esse reino do norte, reino de Israel, com sede em Samaria, vai ser destruído completamente pela Síria. Porque se afastaram de Deus. Deus esperou aí quantos reis? 19 reis, para ver se eles mudavam o caminho. Não mudaram o caminho. A misericórdia de Deus é bem longa. Deus é muito longânimo, né? Não sei se existe essa expressão muito longânimo, né? Mas Deus é longânimo. Tudo que Ele é perfeito, no tempo certo, no tamanho certo, na força certa. Nós vamos entrar agora no capítulo 16, um pequeno comentário de Jotão. Jotão foi um rei que obedeceu a Deus, ele fez várias reformas no templo, fez várias reformas. O verso 35 do capítulo anterior diz aqui, tão somente os altos não se tiraram. Ele fez muita coisa boa, mas os altos eram complicados mesmo ali. Bom, esse rei foi substituído pelo seu filho, que é Acás, e Acás colocou um altar idólatra. Acás foi terrível, não é? Foi terrível. Vamos ver aqui alguns versos, né? Já diz ali que no ano 17º de Peca, comparando, né? Lá o que acontecia em Israel, no ano tal, o rei tal de Judá começou a governar. Ele tinha 20 anos quando começou a governar. Reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto perante o Senhor. E ele fez uma coisa bárbara. Ele queimou o seu filho como sacrifício. Queimou seu filho como sacrifício. Segundo a abominação dos gentios, diz assim, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. A ordem era bem clara, vocês vão entrar na terra de Canaã, quando Moisés morre, quando Josué entra, não se casem com as mulheres de lá, não formem família com o povo de lá. Por quê? Porque eles adoram muitos deuses e eles vão trazer esses deuses para a família de Israel, que era um povo só, né? Para a família dos hebreus. Então não se casem. Agora nós vamos começar a conquistar nossa terra, que o diabo colocou muita gente aqui, e gente má, gente que já estão julgados e condenados. Nós são amigos de Satanás. Então vamos tirar todo esse povo, vamos extirpar, vamos limpar mesmo. Vamos limpar o território. São pessoas, mas são pessoas que se entregaram completamente ao diabo. Então destrua essas pessoas, não se casem com elas. E eles começaram a se casar com as pessoas. Não é, não vamos matar porque podemos pegar as pessoas como escravos. Aí de escravo começa a ter mais intimidade, tem um filho aqui, tem um filho ali, pronto. Israel que vinha, ou os hebreus que vinham do Egito cheios de deuses, agora encontram em Canaã pessoas que também adoravam outros deuses e eles nunca mais deixaram de buscar deuses para a vida. Toda época, toda geração. Aqui os reis, por exemplo, de Judá, não conseguiam tirar os altares das montanhas, onde eles queimavam incenso, onde eles adoravam Baal. E até adoravam a Deus ali, Deus Jeová. Não conseguiam tirar. E esse é o maior problema do ser humano, é idolatrar. Idolatrar, não terás outros deuses diante de mim. Por isso que os 10 mandamentos começam assim. Ora, por favor, não venha me dizer que os 10 mandamentos foram abolidos. Esse primeiro mandamento é fundamental. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto. Então, sou eu o seu Deus? Então me ouça. É que esse povo aqui não fez. Ele foi um rei terrível. Ele também sacrificou e queimou incenso nos altos, nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Eram os lugares de culto que eles faziam. Então, já
lá para Judá, né? Aqui é Judá também. Na época de Jotão, Deus foi encostando o rei Rezim, rei da Síria, e Peca, o rei de Israel, e foi encostando, foi trazendo esse povo para a guerra. Esse povo começou a pressionar o reino do sul, a ajudar. Então aqui diz que então subiu Rezim, verso 5, rei da Síria, com Peca, lá de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercando Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Mas eles foram para lá, foram em cima. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate. Elate era uma cidade muito importante, eu passei batido aqui atrás, no capítulo 14, né? Quando Amazias tomou Elate. Elate era uma cidade que dava saída para o mar, para o povo de Israel, né? Para o povo lá do sul. Eles tinham aquela faixa toda que os filisteus, né, comandavam, não tinha saída para o mar. Então era uma cidade importante. Aqui o rei Rezim toma essa cidade novamente. E ela ficou com eles até a época que foi escrito o livro de Reis, né, o primeiro e segundo Reis. Então Acaz enviou mensageiros para Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser ajudou o reino do norte, dando-lhe apoio. Agora quem pede apoio é o reino do sul contra o reino do norte e contra a Síria. Então ele foi lá, foi pedir apoio. Olha, livra-me do poder da Síria, verso 7, e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Então Acaz lhe deu muita prata, muito ouro. Sabe de onde saía isso? Sabe de onde saía essa prata, ouro? A não ser que alguns ricos dessem, como foi o caso de alguns que pediram aí, saía da casa de Deus. Não que tivesse um tesouro na casa de Deus, mas a casa de Deus tinha materiais de ouro. Alguns até desmontaram as portas para pegar aqueles pregos de ouro, para poder fazer volume e levar para alguém que lhes desse segurança. Então, eu preciso de ajuda. Eu vou bater a porta de quem? De Deus. Vou bater a porta de quem? Eu preciso de ajuda. Aqui no caso, eles bateram a porta do rei, que era poderoso, da Síria. Depois ele vai dar trabalho aqui. Não tinha, cada um pensava no seu pedaço de terra, né, na sua vida. Agora tudo bem, vocês me pagaram, eu vou ajudar vocês. Bom, mas agora eu vou buscar, vou derrotar vocês. Então não tinha esse negócio de povos amigos, né? Até Israel buscando aqui derrotar Acaz. Acaz, então, esse rei que queimou o filho, mas ele fez algumas coisas assim horrendas. A partir aqui do verso, deixa eu dar uma olhadinha, a partir do verso 10, Acaz foi a Damasco se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, já que ele estava dando todo o apoio, e ele viu um altar ali. Disse, nossa, esse altar é muito bom. Eu quero esse altar lá. Ele chamou então o sacerdote Urias, aliás, e mandou para o sacerdote Urias a planta desse altar. Bom, e o altar que já estava no templo, o que a gente vai fazer com ele? Vai botar de lado. E vamos usar esse altar. O altar significava o quê? O cordeiro morto, significava substituto, né? Não era pela beleza, não, embora fosse bonito, mas era pelo que acontecia ali. Ele podia estar no deserto ou lá em Jerusalém, como Salomão construiu. Podia estar em qualquer lugar, mas o que acontecia ali, e ele agora vai criar uma porção de coisas novas. Vamos modernizar o santuário. É que ele não tinha nenhum pingo de ligação com Deus. Então ele faz um altar, manda a planta para ser feito. Então lá, vindo pois de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta, verso 13, derramou a sua libação, aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar novo, que não era do Senhor. O altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou de diante da casa, e entre o seu altar e a casa do Senhor, e pôs de lado.
no lado norte até, diz onde. Ordenou também o rei Acás, verso 15, ao sacerdote Urias, assim, queima no grande altar. Aqui eu vejo um maior problema. Queima no grande altar, quer dizer, esse altar que eu trouxe, o modelo, uma coisa nova e tal e coisa. Queima a oferta da manhã e da tarde. Você sabe o que significava, né, a oferta da manhã e da tarde? Era a provisão de salvação para o povo. Através do sacrifício da manhã e da tarde, Deus estava dizendo assim, eu vou providenciar a salvação para todos. Você vem aqui, traz o seu cordeiro, confessa o pecado, está tudo certo, o sangue derramado, queima, etc. Mas eu vou providenciar. O santuário, o tabernáculo, terão 2 momentos em que eu estarei oferecendo a salvação. Aí esse camarada vem e diz assim, muda o altar, faz um altar grande. As coisas de Deus não são boas. A gente está vivendo um momento muito complicado. Deixa eu ver se vou ter tempo de falar isso, vou só falar rapidamente. Mas a gente está vendo um momento muito complicado. As pessoas estão começando a ter uma outra narrativa da Bíblia. E, para mim, esse vai ser o maior problema daqui para frente. Porque as pessoas vão ler a palavra de Deus e vão dizer, não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é uma ilustração, é uma figura. Aberrações já estão sendo feitas. Quando determinados aí líderes religiosos começam a explicar aquela história de Jesus com a mulher samaritana no poço, então quando Jesus diz, você vai beber da fonte que eu lhe der, que vai jorrar, isso daí é visto como ejaculação. Olha que coisa maluca. É a nova narrativa. Desculpe mencionar isso, mas é o que estão falando por aí. Então, agora a gente está procurando coisas para dizer assim, gente, eu tenho uma coisa mais moderna aqui, não é bem isso daqui, sabe? Deus não falou com Jesus e com o Espírito Santo na criação, ele falou com a terra, e tem teses provando isso, inclusive. Deus falou com a terra, eu não quero entrar no mérito da questão. Mas por que eu preciso trazer coisas assim tão mirabolantes? É o que esse camarada fez aqui. É o que Acás fez, tem um capítulo inteiro para ele aqui. Trazer uma coisa nova, um altar novo, um jeito novo, a oferta vai ser colocada ali. Então fez Urias, verso 16, o sacerdote, segundo tudo que o rei Acás ordenara. O rei Acás fez outras coisas também, tirou aquela pia e o mar, né, que era aquele local onde eles se lavavam e tudo mais, e colocou outra coisa. Ele mexeu no sistema. E aqui diz por que ele mexeu no sistema do santuário, que simbolizava a salvação, por causa do rei da Síria. Agora ele estava dependendo do rei da Síria não só da proteção política, geográfica, ele estava também atrelado a ele por causa da religião. Então podia ser qualquer coisa, é uma mistura de tudo o que pode ser feito, vamos misturar todas as coisas. Porque, afinal de contas, será que só Deus existe? Não teriam outros deuses, um panteão de deuses por aí? A Bíblia, ela é um livro bom, mas ela conta histórias. E histórias daquele tempo que não tem nada a ver comigo hoje. A Bíblia, ela conta uma história só. É a história do grande amor de Deus por nós. Conta a história da queda e da restauração. Tudo é dentro desse contexto. Tudo é dentro do contexto do grande conflito entre o mal e o bem. Então, o que você vai escolher? O que você escolhe? Que oferta você vai dar para Deus? Seu coração? Dê do jeito que Ele pediu. Ele diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus todo o coração. É isso que Ele pede. É isso que você vai fazer? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque o convite que o Senhor faz é bem claro. O Senhor quer nossa mente, o nosso coração, nossa vida, porque o Senhor quer dar o melhor para nós. O melhor. E a gente fica com esta miopia espiritual, achando que aquela gotinha que a gente tem é o melhor. Aquela mistura que a gente faz da tua vontade com a minha vontade, com a nossa vontade, é o melhor. Possamos ter consciência que o Senhor deve ser a
nosso porto seguro. O Senhor vai nos ajudar a entendermos a palavra. Isso nós queremos que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, capítulo 17. O que você acha de pagar propina para conseguir alguma coisa? Você concorda ou acha errado? Agora imagine se alguém usasse o dinheiro da igreja para pagar propina para uma pessoa desonesta. Pois bem, esta é uma cena introdutória que nos ajudará a entender o erro fatal cometido pelo personagem de hoje. O capítulo 16 de 2 Reis está focado no reinado de um dos piores reis de Judá. Seu nome é Acais. O capítulo descreve diversas ações erradas que este rei cometeu, como, por exemplo, o sacrifício do próprio filho no fogo, seguindo um terrível ritual pagão. Porém, seu afastamento completo de Deus se deu quando Israel, aliado com a Síria, decidiu atacar Judá. Diante da guerra, Acais tomou uma decisão terrível. Ao invés de buscar ajuda em Deus, ele procurou um aliado pagão, a Assíria. O verso 8 descreve um suborno envolvido no pedido de ajuda. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Assíria. Você consegue imaginar a cena? Acais usou os utensílios sagrados da casa de Deus como presente de suborno para conseguir a ajuda de um rei pagão. Além de ignorar a ajuda divina, ele a troca de forma vergonhosa por uma aliança militar humana. Assim, além de se colocar em parceria com um aliado pagão, Acais desativou o lugar sagrado para o culto a Deus. O livro Profetas e Reis, da escritora Ellen White, descreve em tons tristes o cenário do reino de Acais. Na página 330 lemos: As portas do templo foram fechadas. O serviço sagrado foi interrompido. Não mais ficariam os cartiçais acesos sobre o altar. Não mais seriam oferecidas ofertas pelo pecado do povo. Não mais o suave incenso ascenderia ao alto na hora do sacrifício da manhã e da tarde, tornando deserto o pátio da casa de Deus e aferrolhando suas portas. Os habitantes da ímpia cidade ousadamente ergueram altares para a adoração de divindades pagãs nas esquinas das ruas, através de Jerusalém. Aparentemente, o paganismo havia triunfado. Os poderes das trevas haviam prevalecido. Acais demonstrou total desrespeito para com a religião e os símbolos religiosos. Ele ignorou completamente a necessidade de buscar a ajuda de Deus para se aliar a homens pagãos. Que tais erros descritos na Bíblia sirvam de lição para que nós não andemos nos mesmos caminhos.